Olá, Letícia, muito obrigada. Estamos falando aqui de um dos temas mais falados no momento, né? Sobretudo por conta das circunstâncias que a gente tem vivido, o contexto em que a gente está, além de estarmos vivendo aí a sociedade da informação, em que a economia é baseada em dados pessoais. Nós também estamos no meio de uma pandemia, onde as atividades online elas passaram a ser preponderantes e no meio digital os cuidados com a proteção dos dados pessoais devem ser ainda maiores. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui hoje na presença de vocês para falar de um assunto, como eu disse, tão relevante para a nossa sociedade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. A Letícia já antecipou aí minha apresentação, mas eu reitero, meu nome é Gabriela, sou advogada, especialista em direito digital e proteção de dados, e hoje eu atuo exclusivamente na prestação de consultoria empresarial para adequação de empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu sou sócia do MFFC Consultoria Empresarial, é um escritório com sede aqui em Montes Claros, e nós prestamos serviço de consultoria para todas as empresas da região, apresentando soluções para o cumprimento das regras que a LGPD impõe. Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que foi publicada em 2018 e entrou em vigor em setembro de 2020, ou seja, estamos aí há um ano de vigência da lei, né? Tem um ano que essa lei é obrigatória para todas as empresas. E quando eu digo obrigação, significa que não se trata de uma escolha das empresas se adequarem ou não à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É uma imposição legal. E aí vocês podem estar se perguntando se são todas as empresas mesmo que estão obrigadas a cumprir com a LGPD, ou se seriam somente as empresas grandes, né, de grande porte. Há um equívoco da maioria que considera que a LGPD é só para multinacionais ou somente para empresas que tratam dados pessoais em meio digital, ou seja, só aquelas empresas que estão inseridas no mundo online. Não, não é assim. A LGPD, ela é uma lei de cumprimento obrigatório por todos aqueles que usam dados pessoais para desenvolver o seu negócio, né, para atingir uma finalidade econômica. E aí, nesse todos, estão incluídas tanto as pessoas jurídicas de direito público e privado, né, então nós temos os órgãos públicos, os entes federativos, as autarquias, as empresas privadas e também as pessoas físicas que oferecem produtos ou serviços e para isso dependem de dados pessoais. Ou seja, a lei é para todos, é de cumprimento obrigatório. Então, é muito importante este espaço que a Fenix está concedendo para falarmos da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela muito interessa às empresas, a todas as empresas da nossa região. É muito importante que as empresas façam hoje um tratamento de dados pessoais de forma adequada às regras que a LGPD traz, porque isso vai garantir uma maior segurança para o seu negócio e também uma segurança para a privacidade e intimidade do titular de dados pessoais, que é esse o objetivo da lei, né? Então, a lei ela tem o objetivo de proteger os titulares no desenvolvimento da sua personalidade, garantindo ali o respeito à privacidade e à intimidade, mas também tem um objetivo de garantir e fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, não, a LGPD não veio para atrapalhar os negócios, não veio para onerar as empresas, não é isso. A LGPD, ela traz consigo uma nova cultura. Então, as mudanças que vêm com a LGPD, elas são mudanças extremamente necessárias para a vida em sociedade, principalmente considerando que hoje nós estamos muito mais conectados à internet, muito mais presentes no meio virtual, né? E aí, quando a gente fala de dados pessoais, a LGPD protege tanto os que estão em meio virtual, na internet, como aqueles em meio físico, então aqueles dados ali inseridos no papel.
e arquivado no armário, lá no almoxarifado da empresa, também precisa se adequar à LGPD. Então, o que a lei traz é um conjunto de regras a serem seguidas para que o tratamento dos dados, o uso dos dados pessoais pelas empresas seja feito sem que o titular de dados sofra discriminação, sofra com alguma ilegalidade, que tenha a sua intimidade, a sua privacidade violados em algum ponto. Então, para vocês terem uma noção da abrangência da lei, é preciso que vocês compreendam o que é o tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados, ele é toda a operação que a sua empresa realiza envolvendo dados. Então, ali, desde aquele momento que a empresa coleta o nome de um cliente para inserir em um cadastro, ou desde o momento em que a empresa recebe o currículo de um candidato a uma vaga de emprego, ou desde o momento em que o marketing da empresa faz busca de uma lista ali de leads para prospecção, até o momento em que esses dados são excluídos da base de dados da empresa. Então, tudo que é feito com dado pessoal dentro da empresa precisa seguir as regras que a LGPD traz. Então, se a sua empresa coleta nome de cliente, coleta nome de colaborador, se a sua empresa compartilha algum dado pessoal com outras empresas, você precisa se atentar e buscar a adequação do seu negócio às regras da lei. Então, se sua empresa ainda não providenciou uma adequação interna do tratamento que dá aos dados pessoais, é extremamente importante que isso seja feito o quanto antes. Porque nós já estamos aí há mais de um ano de vigência da lei e empresas que não estão adequadas, elas estão suscetíveis a sofrer inúmeros prejuízos. E aqui eu não digo somente prejuízos financeiros, né? O que muitas pessoas ligam às multas que a LGPD prevê. Não, os prejuízos eles vão muito além disso e eu ouso dizer a vocês que temos aí sanções piores do que as multas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar às empresas, né? Tem sanções muito mais gravosas às empresas que não estão adequadas, além das multas. Além das sanções legais que a LGPD traz, se a sua empresa não estiver cumprindo com as regras da lei, você pode sofrer ainda com ações judiciais. Sim, os titulares de dados, eles podem mover ações de indenização por dano moral, por dano material. Sua empresa pode sofrer com ações criminais, tudo decorrente da violação da proteção de dados pessoais. E essa violação, ela vai acontecer, com certeza, por empresas que não estão cumprindo com o regramento da lei, certo? Por empresas que não fazem o tratamento de dados da forma como deveria, da forma como rege a lei. Então, nós temos aí sanções legais, que vão além de multas, nós temos ações judiciais, que podem ser ações de indenização por dano moral e material, e temos também ações criminais. Para vocês terem uma noção, em um ano de vigência da lei, já temos aí quase 1.000 sentenças judiciais com fundamento na LGPD. Então, sim, a LGPD já tem sido usada para processar empresas. E esse uso da lei está sendo feito tanto pelos clientes quanto pelos colaboradores da empresa, que também são titulares de dados, né? Então, por titulares de dados, a gente entende toda pessoa natural. Então, todos nós vivos que produzimos, que temos dados sobre nós e que esses dados geram informação para as empresas, somos titulares de dados e temos direitos que a lei prevê, direitos para resguardar a nossa privacidade e proteger os nossos dados. Para as empresas que não estão adequadas, há ainda o risco de perda da reputação. E reputação, os senhores sabem o quanto é difícil ser construída, não é mesmo? Mas para ser perdida, o estalar de dedos. Porque hoje
nós estamos falando aqui de uma nova cultura, né? Está sendo disseminada na nossa sociedade uma nova cultura de proteção de dados. E à medida que o titular de dados for se conscientizando sobre os seus direitos no que diz respeito aos seus dados pessoais, as demandas aumentarão. As demandas das empresas, elas aumentarão, porque aí agora os titulares, eles vão sempre querer saber por que as empresas coletam os seus dados. E é um direito do titular perguntar isso para a empresa, e é um dever da empresa ter ferramentas para responder a essa solicitação no prazo de até 15 dias. Então, olha só, a empresa ela precisa estar preparada para atender essas demandas que irão chegar, que já estão chegando, na verdade. Nós já estamos tendo empresas processadas aí por clientes, porque fizeram compartilhamento indevido de dados pessoais, compartilharam dados sem o consentimento daquele cliente. E o consentimento é uma das hipóteses que a lei traz para o tratamento de dados pessoais. Então, a empresa ela tem que estar preparada para responder a essas demandas do mercado consumidor, porque elas já estão vindo. Então, é para isso, também para isso que serve a adequação à lei. E aí, as empresas elas vão ser pressionadas, demandadas, e elas precisarão estar prontas para responder a isso. Então, para exemplificar para vocês aqui o quanto a empresa de vocês precisa estar preparada. O cliente ele pode chegar numa determinada empresa e perguntar qual a necessidade da coleta de um determinado dado. Vamos pensar aqui no mais polêmico de todos, que é o CPF na farmácia. A farmácia, ela precisa que o seu colaborador, que vai estar ali diretamente na ponta do atendimento, que ele tenha condições de responder ao cliente por que o seu CPF está sendo solicitado naquela compra. E para que o colaborador saiba o porquê, saiba dizer a necessidade, saiba informar a finalidade ao titular de dados, ele precisa conhecer o processo de adequação interno pelo qual a empresa está passando. Então, os colaboradores, eles precisam ser treinados sobre a LGPD e sobre a proteção de dados pessoais, porque são eles que vão estar ali todos os dias em contato com o cliente, Então, eles que receberão primeiro aí essas perguntas. Então, a farmácia precisa justificar a necessidade do CPF. Se ela não souber justificar a necessidade do CPF, ela não pode coletá-lo. Ela não pode pedir, menos ainda condicional ao fornecimento de um desconto. O cliente ele vai poder chegar no laboratório de análises clínicas, por exemplo, e perguntar com quem que aquele laboratório está compartilhando os seus dados. Por exemplo, o teste de COVID. Esse laboratório compartilha o teste de COVID com algum ente público? Por quê? Então, o laboratório precisa saber informar isso, precisa justificar. E isso tudo vem com o processo de adequação da empresa. Ou ainda, essa empresa precisa estar preparada para responder a um eventual incidente de segurança. E por incidente de segurança, a gente precisa entender qualquer situação que coloque em risco a proteção dos dados. Ou seja, um compartilhamento de dados entre empresas sem o conhecimento ou sem o consentimento do titular de dados é um incidente de segurança. Sabe a fofoca interna na empresa? Então, o fulano, ele está acometido por uma doença e apresenta um atestado para o RH da empresa, e aí, de repente, aquela informação sobre o seu estado de saúde está circulando na empresa toda. Ou o seu estado de saúde chega aos ouvidos do vizinho de um colaborador. Isso é um incidente de segurança porque aquele colaborador do RH que teve acesso àqueles dados, ele não poderia ter permitido que colaboradores de outros setores acessassem aquele banco de dados ali, sobretudo por se tratar de um dado sensível. Então, o seu colaborador de RH, ele precisa saber quem pode acessar os dados que ele trata, assim como os colaboradores dos demais setores. Então, aqui, mais uma vez, eu falo da importância que é o seu colaborador estar treinado para tratar os dados pessoais em nome da empresa, certo? Então,
o incidente de segurança, ele vai desde o mais simples, né? Uma conversa no corredor da empresa, uma fofoca no trabalho, até uma invasão hacker. Que o hacker ele pode invadir o sistema da empresa aí e exigir um resgate, né, um valor X para devolver aqueles dados. É o que tem acontecido muito, né? A gente está dizendo aí que, inclusive, está na moda sequestro de banco de dados. Esse é também um incidente de segurança que toda empresa corre o risco, né? Eu, por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui que eu fui vítima de um incidente de segurança por uma clínica de exames daqui de Montes Claros, que compartilhou o meu exame com uma outra pessoa sem ter me pedido autorização para fazer isso. Então, eu não culpo a atendente dessa clínica que fez o compartilhamento deste meu exame. Eu culpo a empresa que não preparou o seu colaborador para tratar dados dos clientes, dos pacientes. Então, a base de todo o processo de adequação de empresas à LGPD é a conscientização dos seus colaboradores, porque são efetivamente que vão tratar os dados ali, diretamente todos os dias. Então, são eles que precisam conhecer as normas, as regras trazidas pela LGPD. Então, assim, são inúmeras as situações que podem provocar um incidente de segurança, né? Um vazamento de dados, um compartilhamento indevido de dados, uma invasão, e isso coloca em risco todo o modelo de negócio. E é por isso que é importante buscar a adequação dos processos e que envolvem os dados pessoais ao que obriga a LGPD. Eu afirmo para vocês que a adequação à LGPD vai muito além de só cumprir uma obrigação legal. É uma demonstração de boa governança empresarial e isso diz muito sobre a instituição. Porque implementar um programa de adequação garante otimização, organização de processos internos. Seu colaborador ele vai ter mais tempo para produzir ali em atividades que realmente vão aumentar o lucro da empresa, vão desenvolver o negócio, o aumento da segurança jurídica, né? Porque uma empresa adequada à lei, ela fica menos suscetível a sofrer com ações judiciais. Se ela está fazendo tudo certinho, não tem por que o titular acionar judicialmente, ou se acionar, que a gente sabe que isso vai acontecer, a empresa estando adequada, ela vai ter formas de demonstrar a sua boa-fé no tratamento de dados pessoais. Então, ela apresenta ali um relatório, olha, eu estou em conformidade, olha a implementação de todos esses processos aqui, eu estou fazendo tudo o que é possível para proteger os dados pessoais. Então, isso garante segurança jurídica à empresa. Redução de prejuízos aos titulares também é um dos benefícios da adequação à lei. Confiabilidade na marca e vantagem competitiva, né? Especialmente por ser este um ponto de grande exploração aí para o marketing, pelo marketing positivo para a empresa. Então, só uma observação. Hoje, da mesma forma que a gente já tem o costume de pesquisar empresas no Reclame Aqui para saber sobre o respeito aos direitos do consumidor, buscas já estão sendo feitas também no Reclame Aqui a respeito do tratamento de dados pessoais que aquela empresa faz. Então, se vocês podem pesquisar lá, já temos muitas respostas a essas perguntas do tipo, essa empresa trata dados pessoais em conformidade com a LGPD? E se ela não trata, a reputação dela cai lá na plataforma. Então, hoje, um dos pontos preferidos aí pelos consumidores na hora de escolher uma empresa para fazer um contrato é, sim, a adequação à LGPD. E, além disso, nós temos também a questão do efeito cascata, né? As empresas adequadas, elas terão maiores chances de fechar negócios, porque o fato de estar adequado vai ser um diferencial aí na contratação com outras empresas. E o efeito cascata, ele é o que já está acontecendo. Empresas maiores estão rescindindo o contrato com seus fornecedores porque eles não estão adequados à LGPD. Rescindindo o contrato também com parceiros, porque a lei traz como responsáveis solidariamente
todas aquelas empresas que, dentro de uma mesma cadeia ali, fazem o tratamento dos dados pessoais. Então, a empresa, ela é controladora e as outras vão ser operadoras, todas serão ali responsáveis. Então, atente-se também para a forma como os seus parceiros e os seus fornecedores, os seus prestadores de serviço estão tratando os dados pessoais, porque isso vai implicar em responsabilidade também para a sua empresa. E aí, vocês devem estar se perguntando como uma empresa se adequa à LGPD, afinal de contas. Bem, o processo de adequação à LGPD, ele é complexo, porque mexe em toda a estrutura da empresa, desde a alta direção até os fornecedores e parceiros, precisam entrar para dentro dessa reestruturação pela qual todas as empresas devem estar passando já, né, em decorrência da vigência da lei. Então, é necessário, para atingir a adequação, que, em primeiro lugar, os colaboradores sejam treinados para trabalhar com os dados pessoais seus e dos clientes. Então, vamos pegar dois setores da empresa. Nós temos o RH, que trata os dados dos próprios colaboradores, e nós temos o atendimento, que trata os dados dos clientes, né? Que, um exemplo assim, bem geral. Tanto os colaboradores do RH precisam conhecer a LGPD, porque tratam dados dos seus colaboradores, quanto os colaboradores do atendimento precisam conhecer a LGPD, porque tratam diretamente os dados dos clientes. Então, a conscientização dos colaboradores é, sem sombra de dúvidas, o primeiro e mais importante passo de uma empresa no sentido da adequação à lei. Após essa conscientização, né, esse treinamento dos colaboradores, é importante que a empresa faça um mapeamento dos dados, mapeamento do fluxo de dados, para que se conheça como esses dados estão sendo tratados e busque fazer o enquadramento desses dados dentro das bases das hipóteses legais trazidas pela LGPD. E aí, nisso, nós temos uma fase de diagnóstico para, enfim, começar a implementar as medidas que são mesmo necessárias ali, que vão garantir a adequação. Isso não se resume à instalação de softwares nos dispositivos da empresa e menos ainda na elaboração de uma política de privacidade. Tá? Política de privacidade não garante adequação se aquela empresa não tiver passado realmente por uma reestruturação. Então, vai muito além de software e de política de privacidade, essa implementação da lei. O nosso escritório, MFFC Consultoria, possui uma metodologia de implementação do programa de governança em privacidade e proteção de dados que é eficaz, personalizado e que garante a completa adequação da empresa à LGPD. Inclusive, empresas de grande relevância aqui na nossa região já conhecem o nosso programa de adequação, como a Naturefarm e o Cicobi Credinol. Já são nossos parceiros. Eu digo com muita assertividade que nós temos um diferencial, porque nós entramos dentro da empresa e nos tornamos parte do time da empresa. Somos nós quem efetivamente fazemos a implementação, quem executa ali os processos necessários para garantir a implementação. Que a gente acredita que o papel de uma boa consultoria não é só orientar o melhor caminho, mas também garantir a implementação de soluções aí necessárias, né, para atingir o objetivo da lei, que é proteger os dados pessoais e também proteger os negócios. Nosso propósito, ele é tirar do empresário, do gestor, uma preocupação, né, e para que ele passe a ver a LGPD não só como mais uma lei que vai dar trabalho, que vai onerar, mas sim como uma aliada do seu negócio, porque é isso que ela é, uma aliada. Quando uma empresa se adequa à LGPD, inúmeros são os benefícios que ela vai poder usufruir a partir disso. E aqui eu finalizo a minha apresentação, colocando o meu escritório à disposição de todos vocês aqui presentes para aprofundarmos no tema da LGPD e conversarmos aí sobre as melhores soluções de adequação do seu modelo de negócio
a lei. O quanto antes vocês providenciarem essa adequação, mais protegido estará o seu negócio e com maior capacidade de crescimento também. Então, só finalizando, busquem nossas redes sociais. Por lá estamos sempre trazendo informações sobre a LGPD, tá bom? Então, podem me procurar lá no Instagram, terei o maior prazer em conversar com vocês sobre isso, e também no Instagram do meu escritório, MFFC Consultoria.